Olá para todos, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre o álcool. Bom, vamos ver o que tem aqui pra gente. Álcool, onde que a gente encontra o álcool? A gente encontra cerveja, destilados, vinhos, então destilados como pinga, vodka e por aí vai. De onde que vem? Da fermentação de grãos e frutas. Quanto que costuma se beber? É variável, 350 ml, 45, 90. 45 ml seria mais para pinga, uísque, vodka, doses mais fortes. E como que é a forma de ingestão? Oral, bebendo. Efeitos a curto prazo, numa quantidade média. O que que a pessoa vai sentir? Vai sentir um relaxamento, quebra das inibições, ou seja, a pessoa que é mais tímida, não costuma falar, é mais quieta, ela fica mais à vontade, começa a falar mais, começa a se mexer mais, então quebra das inibições, euforia, começa a ficar mais alegre, animada, ou depressão, a pessoa começa a ficar mais tristonha. E diminuição da consciência, então a pessoa também começa a perder noção do que acontece ou do que ela faz. A duração do efeito é de 2 a 4 horas. Efeitos a curto prazo, quando for grandes quantidades, estupor, quer dizer, bebeu muito e a pessoa fica meio que anestesiada. Vai sentir náusea, vontade de vomitar, inconsciência, não vai lembrar o que aconteceu, ressaca que no dia seguinte, aquela dor de cabeça famosa. Por que essa ressaca? Porque o álcool desidrata, inclusive danificando e até matando o neurônio, certo? Então, no dia seguinte, por conta dessa desidratação, a pessoa vai ter a dor de cabeça. E aí pode ter até alguém aí perguntando, mas é líquido, a pessoa bebe. Pois é, mas está desidratando. E o interessante é que a pessoa bebe, o corpo sente essa falta da água, e aí, então, o corpo pede, fica com sede para beber mais. Só que ao invés da pessoa beber água, a pessoa vai novamente beber bebida alcoólica e vai agravando cada vez mais, o que acaba motivando beber mais, mais e mais. Isso seria mais aliviado, vamos dizer, se a pessoa fosse beber água. E pode levar até a morte. O risco de dependência psicológica, ou seja, se a pessoa gostou do efeito e vai querer de novo, é alto. Risco de dependência física, se o corpo vai sentir falta, moderado, mais ou menos. Tolerância, ou seja, o corpo se acostuma, isso quer dizer que, se antes a pessoa bebia determinada quantidade para ter um certo efeito, das próximas vezes não vai adiantar aquela quantidade, vai ter que ser uma quantidade maior, o que é muito perigoso, porque a pessoa vai aumentando as doses para tentar ter o mesmo efeito. A longo prazo, bebendo por anos aí, né? Obesidade, impotência, ou seja, a dificuldade de ter uma ereção, psicose, isso daí é muito sério. A psicose o que que é? É a pessoa, ela perde o contato com a realidade. Ela vai ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem, sentir coisas, né, que não existem. Então, uma alucinação visual, alucinação auditiva, alucinação tátil, sentir alguma coisa no corpo, certo? Ou também delírio. Delírio são pensamentos que não condizem com a realidade. E isso, claro, que vai causar muita confusão. E é por isso que acontece da pessoa sob efeito do álcool ela acabar tendo discussões ou até brigas, né? Porque, entre aspas, seria um mal entendido, né? E certas pessoas, em doses altas, que a gente já deve ter visto por aí, com certeza você já viu, a pessoa chega até a falar sozinha e por aí vai. Úlcera, sim, machucado no estômago. Imagina que você tem machucado no estômago um lugar onde é muito ácido. E aí abre uma ferida e esse ácido pega na ferida. Então imagina a dor que a pessoa não sente. Subnutrição
A pessoa vai ficando desnutrida, tá? Danos cerebrais, porque vai atacando os neurônios, como eu falei. E isso o que ocasiona? Vai dando perda de memória, o pensamento ficando mais lento e a coordenação motora também vai sendo prejudicada. E pode até mesmo desenvolver algumas doenças aí, como o mal de Parkinson, né, que é aquele que a pessoa ela treme as mãos, Alzheimer também, que a pessoa vai esquecendo, né, vai esquecendo inclusive os familiares, vai esquecendo depois o como que é sentir fome, o que acabou de acontecer, até mesmo chega ao ponto de esquecer como que é andar e por fim a pessoa vem a óbito. Então, no fim das contas, o álcool pode levar ao óbito. E o hepático, que é o dano ao fígado. O fígado ele até se regenera, mas como a pessoa faz muito uso, não dá tempo do fígado regenerar. E aí a pessoa falece. Utilização médica? Não, nenhuma. O álcool não é usado na medicina na parte de remédio, ele em si. Muito bem, aqui a gente tem uma tabela para mostrar a quantidade ingerida, quanto que equivale a essa quantidade e quais efeitos que essa quantidade vai proporcionar. Então, gramas por litro, ou seja, de 0,2 gramas a 0,3 menos de 1 grama, que equivale a um copo de cerveja ou um cálice pequeno de vinho, ou uma dose de uísque ou outra bebida destilada. O que acontece? As funções mentais começam a ficar comprometidas, já não funciona exatamente igual. A perda da distância, a percepção da distância e da velocidade são prejudicados. Então, os cálculos de distância e velocidade já não são mais tão exatos. Então, nesse sentido, beber um copo de cerveja, vai dirigir, já tem um certo risco aqui. Tem muita gente que bebe e vai dirigir. Não é aconselhável, tá? Porque o cálculo não vai ser mais o mesmo. 0,31 a 0,5 equivalem a 2 copos de cerveja ou um cálice grande de vinho ou 2 doses de bebida destilada. O grau de vigilância diminui, ou seja, a atenção fica menor, assim como o campo visual. Então, a gente enxerga, não com tanta nitidez, nas nossas laterais. Você enxerga o que está na sua frente e o que está do teu lado. Se passar algo do lado, você enxerga como um vulto, você percebe algo se movimentar. Agora, imagina que você começa a perder essa percepção, ou seja, você está dirigindo um carro, se entra um carro do teu lado, você não percebe esse carro vindo, certo? E aí, para você resolver, já é tarde. O controle cerebral relaxa, dando a sensação de calma e satisfação. Então, até aqui, a pessoa vai beber, no geral, não tem nenhum problema até aqui, certo? Salvo se ela estiver em situação que exige a atenção. Agora, se ela está lá na casa dela, no sofazinho dela, vai tomar lá a cervejinha dela, vai ver a TV, ou vai lá no barzinho, vai tomar, mas tem que esperar passar o efeito para depois dirigir, ou alguém dirige, né? Até aí tá tudo certo. Daqui para frente já não vai ser mais uma boa ideia. Por quê? Se a pessoa tomar todo dia, vamos pensar em cerveja aqui, tá? 2 latinhas de cerveja é o limite para o seu corpo poder digerir. Mais do que isso, o teu corpo ele começa a ficar intoxicado. Então, o limite seriam 2, se a pessoa beber todo dia. Se a pessoa beber por evento, então esse limite aí por evento seria em torno de 5 latinhas, por aí, né, por evento. Porém, no dia seguinte, a pessoa não pode beber para dar tempo do corpo digerir. E por semana seria no máximo 14 latinhas por semana, certo? Muito bem. Daqui para frente, além de começar
a ter intoxicação do corpo, vai ter outras questões aí que podem começar a dificultar um pouquinho mais. Então, de 0,51 a 0,8 gramas, que é a mesma coisa de 3 ou 4 copos de cerveja, ou 3 copos de vinho, 3 óleos de uísque, o que vai dar? Os reflexos vão ficar retardados, a pessoa demora para reagir. Dificuldade de adaptação da visão a diferenças de luminosidade. Como assim? Quando você sai de um ambiente escuro, por exemplo, para entrar num ambiente claro, por exemplo, você está dentro de casa, sai a luz do sol, você já deve ter percebido que fica meio difícil de enxergar. E o corpo, ele leva um tempinho para se acostumar. Ou se você está no sol, num lugar muito claro, entra num lugar escuro, você enxerga tudo muito escuro e já começa a se adaptar e enxerga melhor. Mas, nesse momento aqui, vai demorar um pouco mais para se adaptar. E aí, a superestimação das possibilidades. Ai, pronto. Aqui é um momento em que a pessoa acha que ela consegue fazer tudo. A pessoa é super, ela é capaz. E aí vai começar a dar vários problemas e minimização de risco, ou seja, nada de errado vai acontecer. Então vamos pensar aqui numa situação de volante, reflexos retardados. Ou seja, se tiver que brecar, até perceber que tem que brecar, até brecar, já é tarde, certo? Mais outra, aqui, a pessoa calculou errado, né? A gente já viu aqui a distância e velocidade, agora calcula muito mais errado, mas apesar disso a pessoa perdeu a noção do perigo. Então imagina fazer uma ultrapassagem achando que vai dar tempo, que a distância vai dar certo, que a distância vai dar certo e que tá tudo certo e nada de errado vai acontecer. E aí que costuma acontecer os acidentes. E tendência à agressividade, é outra questão também perigosa. Muito bem, e é claro que você junta aí nesse pacote, né? A pessoa já ficou desinibida, já está falante, já está fazendo. Então imagina numa festa aqui, de repente o cara que fica interessado na outra moça e de repente vai lá conversar, a moça está acompanhada. E ele ignora isso, né? Perdeu a noção de realidade, perdeu a noção de perigo também. Enfim, entre tantas outras coisas que podem acontecer. Seja discutir se está junto, acompanhado com alguém, vai discutir ciúmes, chega em casa, começa a brigar com a esposa, com os filhos, enfim. Ou trânsito, né? De 0 a 81, aqui já é grandes quantidades, e daqui para frente, sabe lá Deus o que seria grandes quantidades, mas coisa boa que não é, né? Então, dificuldade de controlar automóveis, quer dizer, já não anda mais em linha reta. Incapacidade de concentração e falha de coordenação neuromuscular. Então, nessa hora, inclusive, aquela hora que você fala a pessoa fazer o 4, né? Ficar numa perna só, se equilibrar, a pessoa tem dificuldade de se equilibrar. Aumentou mais a dose, 1,51 a 2 gramas. Já vai ser a embriaguez realmente. Está bêbado de fato. A voz já vai estar realmente bem mole, pastosa, né? Falando desse jeito assim. E aí é interessante que toda pessoa que bebe, ela acha que ela está sendo super agradável e que não está fazendo nada de errado, certo? Torpor alcoólico, já não está mais sentindo direito, está anestesiado. Dupla visão, começa a enxergar tudo dobrado. De 2,1 a 5 gramas, embriaguez profunda, tá muito alcoolizada. E mais do que 5, pronto, apagou, desmaiou, certo? Muito bem. Aqui é um resumindo que a gente acabou de falar, e também de uma maneira mais humorada, mas eu acho que bem ilustrativo. Então bebeu um pouco aí, ó, um pouquinho só, já fica alegre, rindo à toa, já tá mais desinibido, certo? Gente, se você tem questão de timidez, de ser inibido,
vai fazer um tratamento para isso, vai fazer uma terapia. Não vai usar a bebida alcoólica, que não é um bom remédio. Por que que não é? Porque além dele te atrapalhar de repente a tua saúde, você pode passar do ponto e aí o prejuízo pode ser maior para a tua saúde, para o teu corpo, para você, se você sofrer algum acidente, se meter em alguma encrenca, ou para quem está em volta, como por exemplo, quem você atropela, né? Ou quem você agride. Teve um caso de um aluno, né? Menino de 9 anos, imagina, o pai bebia, chegava em casa de madrugada, embriagado, e aí expulsava o menino de casa. O menino tinha que dormir na rua, 9 anos. Então imagina só como que é, quer dizer, para ele tá tudo certo, mas e aí pro menino? Agora imagina esse menino que na escola não conseguia ficar parado, imagina a angústia que esse menino não vivia fugindo da escola, inclusive. Imagina como que seria o futuro dessa criança aí. Bom, aumentou a dose. Ah, tá alegre, tá amando todo mundo, porque você é o melhor cara do mundo, você é meu amigo, você isso, você aquilo, ah, só alegria, né? E fale, e aí aumenta a dose, pronto. Ah, choradeira, porque a vida não tá legal, porque isso, porque aquilo, porque ela foi embora, né? Aumentou mais a dose, pronto. Começou a fazer bobagem, perdeu a noção do ridículo e a noção do perigo. Até então começa a ligar para as pessoas de madrugada, começa a conversar com outras pessoas, enfim, e fazer de um monte, falar o que não deve, né? Para quem não deve, não é verdade? Depois que falou, tá falado, né? Aí é complicado. Aqui, começo a falar várias línguas, pois é aqui que a pessoa superestima, acha que é capaz de fazer tudo e que nada de errado vai acontecer. Não vejo mais nada, ou seja, realmente a pessoa já está anestesiada, certo? E perdeu a noção de realidade. Ixi, aqui mais ainda a noção, sou rico. E aqui no final, aquela hora que o pessoal já viu que a pessoa já bebeu bastante e tenta intervir. Olha, você não acha que é hora de parar? Vamos embora. Aí pronto, né? Aí embora? Ô, gente, eu tô bem, gente. Não precisa ir embora, não. Certo? Ah, olha lá que alegria. Essa estátua aqui, de um grande escritor brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, tirada em Búzios, certo? E olha lá, o cara tá sério, tá a mãozinha lá, ó, conversando com uma estátua, tá no ponto lá, né, da psicose, tá alucinando, jurando que é um ser vivo isso daqui, que tá ouvindo ele. Nossa, você é o melhor ouvinte, certo? Olha lá, a desnutrição aparece aqui. E claro, a pessoa vai perdendo o zelo, o cuidado com ela mesma, certo? Para mostrar que isso aqui não é uma eventualidade, olha que coisa, eu acho que tinha alguém lá, né, de pegadinha. Olha outro lá, ó, de novo. Ainda bem que é uma estátua, né, para o cara aguentar tanta gente falando assim, não é verdade? E olha lá, ó, ele está consternado, olha lá a carinha. E tá falando contente lá com o Carlos Drummond de Andrade, sabe lá Deus o que é que ele tá falando. Parou a mochilinha dele ali e começou a falar sobre a vida. Bom, nesse momento então, a gente vai ver um vídeo, né, de uma situação de embriaguez. Vão ter alguns vídeos aqui para exemplificar e entender um pouquinho melhor o que quer dizer cada coisa que foi dita aqui, certo? Momento então. Bom, então, nesse vídeo aqui, vocês vão ver uma situação de uma pessoa que está embriagada, né? E vocês vão poder perceber que ela superestima
as possibilidades, né, e minimiza os riscos. A ideia é dar esse exemplo aí, ok? Então, vamos soltar lá. Elemento enche o gogó de cachaça e resolve ameaçar sobrinhas. Fica com os olhos vermelhos, Edmilson. O que foi? Pinga, sabe? Como é que foi o negócio do senhor querendo meter bala aí com a por fora? Como é que é a história? Senhor, E por que o senhor foi preso, então? eu falei uma palavra errada, sim, senhor. Que palavra foi essa? A palavra que eu falei errada, eu falei assim: ó, minha filha, me respeite, minha filha. Essa palavra não é errada. Não, deixa eu falar. Jamais eu queria um trem errado com você. Entendeu? Porque você é filha do meu irmão. O que eu quero mais? Tá arrependido? Não, senhor. Não tô arrependido de nada. Falou que ia matar ninguém, não? Faixa preta, doutor. Eu sou faixa preta. Faixa preta? E luto bem aqui, doutor. Se quiser sair bem aqui, eu sal. Você quer que eu sal? É mesmo? Eu sal. De bem aqui do sargento, eu sal. Eu gostaria de ver. Deus se quer que eu sal. Você é Maria. Ó o Andrade. Ó, pra você ver. Rudinho. Ai, que maravilha. Vamos lá. Passa aí. Vocês puderam perceber também que ele teve um episódio de agressividade, né? Não é melhor levantar não e deixar a faixa preta. É melhor. Vamos ajudar, Vanderlan. Vamos ajudar o faixa preta. Ajuda o homem, gente. Vamos ajudar o faixa preta, porque faixa preta não pode ficar no chão. Imagina aguentar. É isso aí, Esse homem sem a algema. gente. Vamos, levanta. Vamos levantar. Com alguém Isso. assim não E vai agora, ser como é que fácil, ficou né? a faixa? Aperta cada vez mais. E agora, baixa a cor da faixa, como é que é? É baixar, porque fazer o quê? Fazer o quê? Então eu vou sair bem com lá, senhor. Tá? Posso sair? Posso? Cuidado, é bom baixar a cor da faixa, que não o policial vai zangar. Obrigado, ó, doutor. Ó, tá aí. Certo. Que cena, hein, gente? Maravilha, hein? Bom, vamos aqui para uma próxima situação. Ah, sim, essa situação aqui é para mostrar a questão da pessoa não estar sentindo nada, perder o equilíbrio, né? E isso é tão forte que até para fazer uma caminhada, uma simples caminhada, vocês vão ver que é um transtorno. E parece até que está ventando, vocês vão ver, é bem interessante, não está ventando. E o interessante é que a pessoa vai estar sorrindo, por mais que ela esteja passando por dificuldade. Então vamos lá. Olha lá que coisa. Bebeu. Vamos lá, querido. Vamos lá pra frente. Avança o trem aí. Olha lá. Ixi. Andando pra trás. Equilibra no muro. Coragem. A cabecinha pra trás. Parece que tá numa ventania. Olha lá, olha. Ui. Nossa. A cara sorrindo, ó. Olha lá. Que situação. Claro que no dia seguinte não vai lembrar nada, né? Lembra da inconsciência lá. Agora pensa se esse cara vai pro meio da rua. Claro que não vai ver carro nenhum. E se ele cai no meio da rua, enfim. Olha o risco que ele coloca a si mesmo e até aos demais, né? Ainda bem que ele não tá dirigindo, se eu estiver dirigindo. Ou se ele atravessa a rua, o motorista pega ele, imagina o rolo que não dá, né? E pra piorar, a culpa pode ser do motorista ainda. Ô, cansou, né? Cansa, não é fácil não. Descansa aí, toma teu fôlego, coragem, não é possível, não tô aguentando dar uns passos aí. A vida não anda fácil, não. Mas tem que seguir em frente, né? Coragem, vamos lá. Fé, certo? Olha lá pra frente. Mira, vamos lá. Ui, olha lá a coragem. Olha, meu Deus do céu. Agora vai, vamos que vamos. Vamos que agora é tudo de bom. Até aqui.
Opa. Ai. Balança, mas não cai. Vai e vem. Olha lá, se cai na rua, passa um carro, volta. Oi. Capotou. Que situação difícil. Olha lá. Uma situação que é até engraçada, mas a verdade é que é trágico. Imagina o que não motiva a pessoa a beber nesse nível, né? De ficar inconsciente mesmo, anestesiar. Olha lá. Imagina. Se a vida tá difícil, não adianta beber. Beber só vai agravar. Não é não? Muito bem. Vamos lá. Ah, sim. Aqui vão ser algumas situações sobre alcoolismo. Vamos ver. Às 10. Ô, perdão. Vai, entra aí. Ai. Achou que tinha que passar por cima. Não percebeu o vidro. Ainda bem que ela não cortou a perna no vidro. Olha lá, passou a noite inteira manguaçando. Vamos lá, meu filho, vou entrar. Vamos nessa? Olha lá, ó, de novo. Vamos mandar pra frente. Opa. Olha, ó. A falta de equilíbrio. Olha o perigo. Agora imagina se bate lá e bate na beirada, né, do vaso sanitário. Vamos lá, meu tio. Bafômetro. Vamos lá pra ver se tá alcoolizado mesmo. Não bebe bafômetro não, só. Oxe, agora tem que parar aqui. Ai. Olha lá. Juntamos aqui o álcool com a adolescência. Então, o adolescente ele também tem essa questão de enfrentar os desafios, né? Vamos testar os limites, né? O adolescente ele já sente já super cheio de capacidade, não é? Aí você junta álcool, ou seja, junta uma ideia com a outra, junto com algumas ideias desmioladas, certo? E ele, então, está testando agora. Olha lá, eu não sinto nada. Pode passar com o carro por cima, que eu não sinto nada. E claro que ele não pensou que no dia seguinte ele vai sentir dor. Ou que ele pode, inclusive, danificar o pé dele por conta de alguns segundos, né? De farra. E para piorar a situação, é lógico que, muito provavelmente, ele não é o único alcoolizado. Quem está junto com ele deve estar para lá de Bagdá. Então, olha só que alegria. Vamos lá. Passa lá, vamos ver. Vai lá. Fé. Vamos. Vai. Uxi, meu Deus do céu. Au. Agora, ó, que curioso. Ele tá rindo. Pra ver como que perde a noção e não sente tá rindo. E acabou de ter a perna atropelada. Olha lá. E só falta de equilíbrio. Vamos subir a escada? Vamos nessa? Ainda bem que não machucou, não foi uma queda grave. Olha lá, ó. A cara de alegre, ó. Equilibra aí, vamos tirar a foto aí, tio. Vamos conversar. Certo? Vai, segura o trem, é isso? Vamos nessa. Oxi. Pronto. Tá lá, caiu. A turma se mijando de rir. E o tiozinho lá tá lá sorrindo. Não consegue levantar. Olha que situação. Opa, vamos lá. Pai e filho. Vamos, meu filho. Vamos armar a barraca aqui. Calma aí, pai. O Jeduíno. É só entornar aqui.
Coloca por cima. Oi! Agora ficou suave, vamos aí. E a turma tá lá assistindo, né? Ai, deixa eu descansar, já vão dormir. Bom, ó, perdeu a noção do perigo. Foi cutucar o policial com esse objeto aí, que muitos já conhecem. E olha lá, não tá nem aí. Mais essa. Ai. Muito bem. Perdeu o senso do perigo, certo? Muito bem. Aqui são algumas situações inusitadas aqui, até, né? Mas agora imagine em outras situações sérias o que é que o álcool não vai provocar, certo? Por exemplo, essa daqui. Olha lá. Era uma vez um poste e um carro. E sabe lá Deus quem mais estava aqui dentro. Olha o motor onde veio parar. Outra situação. Olha aqui. Nem toda vítima de motorista bêbado morre no acidente. Jaqueline Saburido tinha apenas 20 anos quando o carro em que estava foi atingido por outro, dirigido por um motorista bêbado. Hoje, aos 23, ela tenta colocar a vida em ordem outra vez. Hoje, quando foi feito esse panfleto, né? Se dirigir, não beba, se beber, não dirija. Ou seja, uma vítima completa de uma pessoa totalmente inconsequente, irresponsável e, por que não dizer, estúpida, certo? Se você bebe e ignora o fato que isso te prejudica dirigir, você é uma pessoa estúpida. Tanto que, se houver morte, eu estava bêbado, não, você é culpado. Culpado eu, mas eu estava bêbado. Mas você sabe que a bebida provoca isso, certo? Vamos aqui olhar o que é que a bebida faz no nosso corpo. No cérebro, o abuso prolongado de álcool pode acelerar a degeneração de células do cérebro. Então, realmente, os neurônios, né, vão ficando comprometidos. E comprometer as funções nervosas cerebrais. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Perda de memória, o raciocínio fica mais devagar, pode ter tremor, coordenação motora vai diminuir. O cérebro frequentemente apresenta, nesses casos, estruturas anormais, como, por exemplo, estrias largas e profundas, ou seja, estrias, pedaços de células que morreram. Olha aqui a parte da garganta, esôfago. Pode dar câncer de esôfago, que é uma possível consequência do abuso prolongado de álcool. O etanol é tóxico para as células da parede esofágica, aumentando a probabilidade de tumores. E o coração? Altas doses de bebidas alcoólicas produzem aumento da pressão sanguínea, o que acarreta deposição de gordura e aumento de tamanho de órgão. Ataques cardíacos e morte podem ocorrer, ou seja, problema no coração. O fígado é o principal órgão responsável pela metabolização do álcool. A ingestão prolongada de álcool pode conduzir à cirrose hepática, que leva à falha no funcionamento do fígado e à morte. Estômago e pâncreas. O etanol é tóxico para as células do estômago e pode conduzir à inflamação desse órgão, que é a gastrite, com dor e hemorragia, ou seja, sangramento. O abuso de álcool também conduz à inflamação do pâncreas, que pode evoluir para falha pancreática e até a morte, ou seja, falhou o pâncreas, a pessoa vai desenvolver a diabetes do tipo 12. Ascite. Ascite é o fluido produzido pelo fígado lesado, que vai preenchendo o abdômen. Por isso que dá barriga ingerir álcool, certo? Bom, aqui é uma situação pensando nos jovens. O que acontece? É a mesma coisa para um jovem beber e para um adulto? Não, não é. É comum um jovem beber? Infelizmente é. E é muito mais grave do que um adulto beber. Então vamos lá. Quanto mais cedo, pior. Por quê?
O adolescente que bebe em excesso não só desenvolve um comportamento de risco, como pode causar graves danos ao seu organismo. Então vamos ver aqui o que acontece no comportamento. O que a pessoa vai fazer de errado. Nessa parte, quem não bebe, aqui quem costuma beber e aqui quem bebe bem pesado, ou seja, enche a cara. Quem não bebe, de cada 100 adolescentes, 5 vão engravidar. Se já costuma beber, aumenta para 20. Olha lá que coisa, certo? Aumentou em 4 vezes. E se enche a cara, aumenta para 30. De cada 100, 30 engravidam. Pegar doença sexualmente transmissível, como AIDS, só 2%. Por quê? Porque lembra de usar preservativo e por aí vai. Se bebe regularmente, sobe para 30. É muito alto esse número. E se enche a cara, 45, quase metade pega doença. Sofrer acidente de carro, 5% quem não bebe, 40%. Quem bebe, 60% quem enche a cara. Envolver-se em brigas, olha lá, ó. O adolescente ele já fica mais agressivo, parrudo, né? Topetudo. 15%, mas se costuma beber, é muito alto. Quase todo adolescente que bebe vai sempre arranjar uma encrenca aí e se enche a cara mais ainda. Tirar notas baixas na escola, 20%. Se bebeu, 60%. Se enche a cara praticamente todos, né? 80%. Quando os adolescentes se tornam adultos, ou seja, bebia, aqui é quem não bebia. Aqui quem bebia. E aqui quem enchia a cara. O que vai acontecer quando eu ficar adulto? Se quando adulto não bebia e começa a beber, de cada 100, só 5 vão ficar dependentes. Olha lá, uma taxa baixa. Mas, se bebia na adolescência, regularmente, metade vão ser dependentes. E se encher a cara, 70%. Então, é bonito beber, adolescente, grupinho, isso, aquilo. É a maior fria. Porque o teu corpo está em desenvolvimento. Vai atrapalhar o desenvolvimento do teu corpo. E o teu corpo vai ficar mais suscetível a você ficar dependente do álcool. E claro, por que não dizer de outras drogas, certo? Então, se você decidir vir a beber, te aconselho, depois de adulto, pelo menos isso. Tenha um pouco de consciência. Leve a sério o que eu estou falando. Virar dependente de drogas ilícitas, olha lá, ó, drogas proibidas, como maconha, cocaína, LSD, esses, por aí vai. Se não bebe, quando adulto e resolve usar essas drogas, só 5% fica dependente. Se já bebia, olha lá, mais da metade. E se enche a cara, 70%. Desenvolver depressão ou transtorno mental, ou seja, a pessoa vira a ficar muito deprimida, mal. 10% do adolescente já costuma ter isso. Se bebe, vai para 30% e se enche a cara, 75%. E falando em transtorno mental, a gente vai ver mais para frente o que é isso. Por isso que eu coloquei transtorno mental. Porque a droga ela desencadeia transtorno mental, como pânico, de ansiedade, esquizofrenia, toque, certo? Entre outros, que na adolescência já é comum poder acontecer. Aí você junta a droga ou o álcool e isso aí aumenta muito. Vamos lá no cérebro, o que faz? Com o cérebro ainda em formação, as atividades no hipocampo, onde se processam o aprendizado e a memória, diminuem. Ou seja, dificuldade de lembrar, dificuldade de aprender, podendo prejudicar o desenvolvimento dessa área. Desenvolvimento. E é na infância e adolescência que desenvolve. Se você prejudicou, não é depois de adulto que você vai retomar isso. Não desenvolveu, o problema é teu. O álcool causa ainda estragos no córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, responsável pelo planejamento de longo prazo e controle das emoções, ou seja, a pessoa passa a ter dificuldade de se controlar. Já temos aí uma geração de muito descontrole, a gente até viu na outra videoaula a questão do refrigerante, que leva a isso. Agora imagina juntando a bebida, e não é à toa que a bebida vão ter casos aí de agressividade. Só que não é só quando bebe
a longo prazo, que vai degenerando essa parte, seria um filtro, a pessoa vai perdendo essa capacidade de filtrar as emoções, certo? De conseguir contar até 10, tolerar algo, não, já começa a agir, tá afim, faz. Estudos indicam que nessa região, a morte de células entre os jovens é o dobro do que ocorre em adultos. Então, enquanto o adulto consome e também tem prejudicado essa parte, no jovem ele vai perder o dobro, muito mais. Para você ter ideia, é o dobro. O que é o dobro? 100%. Multiplica por 2. O coração. O abuso do álcool destrói o tecido muscular, propiciando inflamações e reduzindo a circulação sanguínea. Pesquisas mostram que, como nos jovens as artérias são mais elásticas, elas tendem a acumular um volume maior de sangue em certos pontos, o que resulta em infartos ainda mais agressivos, ou seja, quando estoura uma veia, realmente a coisa é muito feia. Fígado. Entre todas as células do corpo humano, as do fígado são as mais vulneráveis à destruição pelo excesso de álcool. Em parte, elas se regeneram, mas leva tempo, comprometendo esse órgão, que no adolescente ainda não funciona em plena capacidade. Ou seja, não está 100% e você ainda vai detonar ainda. Quanto mais cedo se começa a beber, maior a chance de desenvolver cirrose na vida adulta. O que é cirrose? Problema do fígado, falha do fígado. Sistema endócrino, certo? É o sistema que vai produzir os hormônios. Os hormônios são aqueles que vão controlar o seu corpo. Inclusive, o que vai falar aqui, produção de testosterona nos homens e estrogênio nas mulheres. Ou seja, o hormônio masculino que vai fazer você desenvolver as suas características masculinas, como desenvolver musculatura, crescer pelos, a voz engrossar, entre outras coisas, crescer mais, né? Entre outras coisas. E nas mulheres, aí o estrogênio, desenvolver a cintura, os seios, entre outras coisas. Consumiu? Vai dificultar esse desenvolvimento. Aí onde você vai ficar com um corpo mais de criança do que de adulto. Ah, que maravilha, hein? E depois de adulto, você se arrepende, para de beber? Dançou. Já foi a fase de desenvolver corpo de criança pro resto da vida, ou não tão adulto, certo? Maravilha, hein? Muito bem. Que justamente nessa fase de produção que vai afetar, que é o ápice na adolescência, pode causar impotência, como eu já falei, infertilidade precoce, ou seja, antes do que deveria, a pessoa já começa a ter problema de ereção e não conseguir ter filhos. As taxas de hormônios de crescimento também diminuem, bem como as do hormônio responsável pela calcificação. Então, produzir o cálcio para ter nos ossos, certo? Vai diminuir. E o que isso daí faz? Ossos frágeis. E na idade adulta, osteoporose. E aí, de repente, a pessoa pode ter um dano facilmente num osso, quando adulto, por exemplo, ter qualquer queda e quebrar os ossos, certo? Bom, nesse slide aqui, a ideia, a gente já discutiu já os prejuízos que o álcool pode causar para a saúde da pessoa, para a vida pessoal da pessoa, como a gente acabou de ver, sobre acidentes e situações até embaraçosas ou complicadas, ou até mesmo para outras pessoas, né, que podem sofrer de um acidente por conta de alguém alcoolizado, ou até mesmo situações vexatórias, ou conflitos, brigas e por aí vai. Aqui nesse caso também o prejuízo financeiro, vamos lá ver, ó. Até então, a multa era, acho que já deve ter aumentado, né, na altura do campeonato, R$ 957,69 é o valor da multa por dirigir alcoolizado. Então, se beber, vá de táxi, né, táxi, Uber, certo? Carona, ônibus, olha lá, não é verdade? Ou tuk-tuk até. 59% das vítimas fatais de acidentes em 8 horas estavam alcoolizadas. Então, vítimas que morrem em acidente. Você tem acidente de cada 100 acidentes de carros que tem,
59, e que morre dentro de 8 horas, né, do acidente. 59%, quer dizer, 59 pessoas de cada 100, mais da metade dos acidentes de carro em que a vítima fatal, alguém morre, mais da metade é por conta de pessoas alcoolizadas, certo? A pessoa estava alcoolizada. Das vítimas estavam, então as vítimas estavam, fora aquela que não estava, que não deve entrar nessa porcentagem, mas alguém alcoolizado provocou. As seguradoras não são obrigadas a cobrir acidentes causados por motoristas alcoolizados. Pois é, imagina, você bebeu uma latinha, 2, não é? Já está alcoolizado já, não é isso? Se você passar de o mínimo, que agora não sei dizer qual que é, não é verdade? Bateu. E aí, constatou, não vai cobrir. 1 ano é o tempo que você vai ficar sem carteira se for pego dirigindo alcoolizado. Aí, maravilha. Aí você fica 1 ano aí andando de carona, de táxi, mototáxi, tuk-tuk, Uber, ônibus, a pé, não é verdade? Maravilha. Vamos lá. Bom, enfim. Se beber, não dirija, certo? Se você quer beber, beba com moderação. Mas não dirija, vá de carona, vá de outra forma, ok? Não dirija, mesmo se você bebeu pouco, não dirija. Aguarde um tempo, lembre que o efeito leva de 2 a 4 horas, enfim. Procura sempre evitar isso, porque a pessoa que bebe, ela vai perdendo consciência. E vai perdendo consciência e ela não consegue perceber que ela já não está reagindo tão rápido às coisas. Então, a capacidade de julgamento dela não é confiável. Às vezes a pessoa pode estar caindo de bêbada, que ela acha que ela está bem, está sóbria. Então, não é confiável, ok? Então, vamos procurar preservar a nossa vida, a dos outros, né? E respeitar, certo? Uma vida melhor. Legal, então aqui a gente fecha com mais essa videoaula sobre álcool. E a próxima videoaula, que vai ser a 6ª parte, a gente vai estar falando sobre maconha. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos, fiquem bem, valeu!